Irmãos, nós iremos começar a nova série de mensagens, Deixando de Ser Menino, próximo domingo, onde nós teremos a ceia do Senhor. Mas a mensagem de hoje, ela pode ser sim uma introdução a essa série de mensagens, Deixando de Ser Menino. Eu queria que você orasse por você agora. Hoje o Marcão conduziu a liturgia de maneira tão especial e trazendo essa necessidade da gente estar quebrantados diante do Senhor. Os cânticos. E eu tenho orado por essa mensagem de hoje. Não que eu não oro pelas outras mensagens. Mas eu queria que você, nesse início de ano, porque praticamente começa depois do carnaval, não é isso? Você pedisse a Deus por você nessa noite. Não vai orar por ninguém que não veio, porque como diz a Gédria, Deus não fala para ausente, só fala para presente. É isso? Então peça a Deus pelo seu coração agora, por favor. Fala assim com o Senhor: Deus, fale comigo nessa noite. Eu tenho certeza que o mais interessado na sua vida é o próprio Deus. Deus, nós vamos ler o texto bíblico e ele é suficiente. As minhas falhas, limitações não vêm atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Já falou comigo, que já me confrontou, já me consolou. E o teu Espírito, que é santo, visite a tua igreja nessa noite, colocando Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Abre, Senhor, o nosso coração. Limpa o nosso coração. Age de maneira poderosa, pois carecemos do Senhor. Imploramos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 6. Nós vamos ler o verso 23, mas mantenha a sua Bíblia aberta. 2 Samuel capítulo 6, verso 23. O texto também vai ser projetado, você que nos visita. Diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Era um almoço familiar, mas não era um almoço qualquer, era o final de uma colheita. Momento muito especial para uma família, com vários filhos. Foi uma colheita farta, uma mesa farta, a mãe toda alegre em ver os filhos reunidos, com muita comida à mesa, o pai já com a sua barba branca, a pele um pouco queimada do sol, da dificuldade da roça, sentado à cabeceira da mesa. Os filhos todos trabalhadores, honestos. E antes de começar a comer, um dos filhos pediu se poderia fazer uma pergunta. Pai, eu posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. O que o senhor faria se alguém lhe desse um tapa no rosto? O pai, sem pensar no que poderia acontecer, disse, cabeça baixa, eu mato. O filho olha para aquela resposta do pai, entendendo que aquilo ali poderia ser um carimbo para aquilo que ele queria fazer. Pega uma arma. E na frente dos seus irmãos, do seu pai e da sua mãe, atira no irmão mais velho. Matou o seu irmão. Um dia, esses meninos brigaram na adolescência. E eles nunca sentaram para resolver. Aquele que apanhou, guardou no seu coração, entendendo que aquilo foi um ato injusto que o seu irmão mais velho fez com ele, mas ele nunca sentou, nunca tentou resolver, nem compartilhou aquilo com os pais. Conviveram com a mágoa. E aquela mágoa se tornou uma raiz de amargura. Queridos, um grande perigo da caminhada cristã se chama amargura. E eu já fiquei amargurado um dia. Nós estamos iniciando um ano onde nós ouvimos no retiro espiritual mensagens maravilhosas, como Deus falou ao nosso coração, falando sobre alegria.
Alegria do Senhor, alegria que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E preste atenção numa coisa: dificilmente você vai viver nesse mundo fora do Éden sem experimentar a amargura. Dificilmente um ser humano consegue viver nesse mundo sem experimentar a amargura. E esse é um tema muito atual. A Rede Globo ama esse tema. Sabe por quê? Porque dá ibope. Porque as pessoas se identificam com esse tema. Mas não é somente a Rede Globo. Você vai encontrar quantos filmes que falam sobre a amargura? Novelas, livros, contos e até músicas. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no fundo do nosso coração, nós gostamos de alimentar esse sentimento. Porque ele pode ser confundido em algum momento com justiça. Eu quero a vingança. Mas o grande problema é que a amargura sempre acontece no contexto de um relacionamento bem próximo. Quando você leva uma fechada no trânsito, você não fica amargurado com aquela pessoa que te fechou. Você fica com raiva dele. Mas depois passou, acabou. Mas a amargura não. A amargura acontece no contexto dos relacionamentos. Onde o nível da raiva começa a crescer e aí brota aquela raiz. E são vários textos que tratam sobre esse assunto. Nós vamos olhar para uma passagem hoje, e eu queria tentar entender com vocês, através do contexto dessa passagem, o que aconteceu que Mical, filha de Saul, morreu sem ter filhos. Vamos tentar entender? Davi, como o Marcão mencionou, ele foi ungido rei de Israel. Depois de derrotar Golias, de receber a promessa do rei Saul, de que Saul daria para ele uma filha, para ele se casar com ela, uma música bombou em Israel. Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Quando essa música começou a ser tocada nas rádios de Israel, uma inveja brota no coração de Saul e ele quer matar Davi de qualquer jeito. Um ódio mortal. Ele tenta tirar a vida de Davi por várias vezes. Curiosamente, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele entendia, já sendo ungido do Senhor para ser rei de Israel, que ele reinaria sim, mas no tempo de Deus. E é nesse contexto que ele diz: não toqueis no ungido do Senhor. Por isso ele não matou Saul, ele esperou o tempo de Deus, e assim aconteceu. No tempo certo, ele se tornou rei de Israel. Quando ele se torna rei de Israel, ele recebe muitas bênçãos do Senhor e começa um reinado abençoado. E nos dias de Davi, o local central de culto, ou a local de adoração, era ainda o tabernáculo. O templo só vai ser construído mais tarde. E o que é o tabernáculo? Aquele templo móvel, onde você começa a ler sobre ele no livro de Êxodos. Porque no livro de Êxodo, Deus disse uma vez para Moisés: eu vou habitar no meio do meu povo. E no momento certo, quando se constrói o tabernáculo, Deus tabernaculou entre nós. Ainda que de maneira presencial, representada pela Arca da Aliança. Eu gostaria que você lesse o livro de Êxodo depois. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. A arca foi feita de uma madeira chamada acácia, coberta de ouro, com argolas nas laterais, e só poderia ser transportada pelos levitas. Essa informação é importantíssima, guarde essa, porque tem tudo a ver com o texto. Um dia, essa arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi roubada pelos filisteus, capturada pelos filisteus. Davi agora, quando assume o reino, sendo abençoado pelo Senhor, ele quer trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Até porque ele queria construir o templo, um local fixo de adoração. Trazer a Arca da Aliança para Jerusalém era algo muito especial e Davi sabia disso. Quando Davi começa então a querer transportar a Arca para Israel, para Jerusalém na verdade, ele tenta improvisar. Faz um carro novo para transportar a Arca da Aliança. Só que a Arca da Aliança não poderia jamais ser transportada por um carro. Mas para vocês terem ideia do que significa a Arca da Aliança, olha para esse texto, projeta, Laura.
Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Esse era o significado da arca da aliança no meio do povo. Mas o povo de Deus, então, perde essa arca na batalha contra os filisteus. E daí surge aquela expressão Icabode. A glória do Senhor foi-se embora. Davi entendia que a arca significava a presença de Deus, e ele reinando em Israel, a arca não estava. Então, no momento de glória do seu reino, ele então quer transportar a arca para Jerusalém. Acompanhem os detalhes do texto. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Preste atenção nos nomes. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Era um momento especial. Israel estava feliz, a arca da aliança estava voltando para Jerusalém. Muita música, muita dança. Mas estavam fazendo da maneira errada. A arca não poderia ser transportada dessa maneira. É aquele famoso zelo sem entendimento. Na verdade, Davi aqui está sendo mundano, porque um dia essa arca foi transportada pelos filisteus com carro de boi. E Davi, ao invés de buscar orientação na palavra de Deus, ele está imitando os filisteus. Comprou um BMW X7 para transportar a arca da aliança. Preste atenção, você não pode piscar nessa noite. Diz a Bíblia que enquanto a arca está sendo transportada, os bois tropeçaram. Deus estava nesse tropeço. Projeta, Laura. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Hoje pela manhã eu falei que Deus está irado. A sua justa ira contra a desobediência humana. E ela é revelada aqui nesse texto. A ira de Deus é ensinada na Bíblia. Só existe cruz, porque existe uma ira santa de Deus. A cruz não significa apenas que Deus te ama. A cruz significa que Deus odeia o pecado. E para te salvar, ele teve que sacrificar o seu próprio filho. Usar na melhor das intenções, segurar a arca para ela não cair no chão, cair na poeira, no barro. Tenta segurar a arca. E preste atenção, irmãos. Deus matou Uzá. Não foi o diabo. A pergunta é, por que Deus matou Uzá? Por que Deus agiu assim? Simplesmente porque foi uma atitude arrogante e presunçosa. Como eu disse lá no início, somente os levitas podiam tocar na arca. Uzá achou que sua mão era mais limpa que a terra, e como diz Sproul, o projeto Laura, a terra não comete traição cósmica. Quando a temperatura cai, a terra esfria também. Ela não se rebela. A terra é obediente, faz tudo o que Deus ordena. A terra produz os frutos nas estações certas. O barro jamais profanaria a arca da aliança. É nessa desobediência que desagrada a Deus. Uzá tinha sim, gente, uma boa motivação, mas a ação está errada. Não basta ter boas intenções diante do Senhor, se as ações não estão alinhadas com a vontade de Deus. Por isso que o grande desafio na minha vida e na sua não é somente ter boas motivações. Não podemos separar essas coisas. E por que Deus matou Uzá? Warren Wiersbe, que o pastor Hernandes gosta muito, diz assim: Deus teve de julgá-lo imediatamente, ou sacrificaria sua glória e permitiria que sua palavra fosse violada. Senão a palavra de Deus seria quebrada.
E Deus então mata Uzá, porque nesse mesmo livro de Samuel, Deus diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Não basta boas intenções, meus irmãos. Essa ideia de que eu sou sincero e desobediente não funciona com Deus. Mas vamos acompanhar o desenrolar do texto. Depois da morte de Uzá, Davi fica muito triste. Davi ficou muito mal. O texto não diz se foi por causa da morte de Uzá ou se foi por causa da decisão dele em transportar a arca de maneira errada. É nesse sentido, Marcão, que o Joé disse que quando nós pecamos, o povo peca, o povo sofre a consequência também dos nossos erros, dos nossos pecados, porque nós somos um povo. Deus olha para o seu povo como uma família. Você sabe muito bem, quando um membro da família comete um erro ou está sofrendo, a família toda sofre porque nós nos amamos. Queridos, a decisão então foi mandar a arca da aliança para a casa de um homem chamado Obed-edom, para a casa de Obed-edom. Mas existem curiosidades nesse texto. Porque Obed-edom era um filisteu, o povo inimigo do povo de Deus. E mesmo sem dança, sem sacrifícios, a casa de Obed-edom, que recebe a arca da aliança durante 3 meses, diz a Bíblia que foi abençoada por Deus. Deus cobriu de bênção essa casa. E Davi então fica sabendo, manda buscar a arca agora de maneira correta. E diz a Bíblia que cada 6 passos que Davi dava, ele oferecia um sacrifício. Acompanhe comigo. Tenta entrar em Jerusalém com Davi. Vamos lá. Verso 12 a 15. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria, olha a palavra alegria aí que nós aprendemos tanto, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi, que é Jerusalém. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Imagina, 6 passos. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E ele estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Agora é um momento muito alegre, muita felicidade, o povo de Deus festejando, a arca sendo transportada da maneira correta. A presença de Deus no meio do seu povo. Davi estava dançando na presença do Senhor. Deixa eu explicar isso aqui, porque tem muita gente que quer dançar na igreja. Aqui não é culto, tá, gente? Davi está conduzindo a arca da aliança em direção a Jerusalém. Nem tudo que você faz para a glória de Deus na sua casa, você pode fazer no culto público. Tá legal? Você pode plantar bananeira na sua casa para a glória de Deus, mas isso não convém no culto público. Ok, gente? Mas presta atenção. O povo de Deus está festejando. Muita alegria. A arca da aliança. Mas tem uma pessoa em Israel que não está alegre, que não se alegra com os que se alegram, que não está festejando. E o Espírito Santo resolveu revelar para nós o coração dessa pessoa. A pergunta é: quem é essa pessoa? Ela se chama Mical, filha de Saul, mulher de Davi. Verso 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o que ela fez? Desprezou em seu coração. Onde ela desprezou Davi? No coração, sem palavras nenhuma. Olhou de cima para baixo. E Jesus Cristo disse certa vez: a boca fala do que está cheio o seu coração. Entenda como o pecado funciona. Ela desprezou ele primeiro no coração, ok? Olhou para Davi e não gostou daquela atitude. Davi então termina aquele momento com o povo de Deus, de se alegrar com o povo de Deus, e é o momento natural. Davi é rei, mas é marido também. É o momento de voltar para a sua casa, de abençoar a sua casa, de estar com a sua família. E o rei não sabia do desprezo de Mical. Imagina você chegar todo feliz em casa,
achar que a sua esposa está te esperando com um sorriso no rosto, de braços abertos para te abraçar. Mas olha a surpresa, irmãos. Presta atenção. Verso 20. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Você não tem vergonha na cara não, Davi? Oferecido, amostradinho, querendo a graça, como diz a minha mãe que está ali, querendo causar sucesso. Você quer se aparecer? Além de não se alegrar com Davi, ela diz: bobo, sem vergonha. Estava se oferecendo aí para as mulheres de Israel, dançando. Sem vergonha não, Davi? Imagina a esposa do rei dizer essas palavras. Não tenho dúvida que foi um golpe fortíssimo em Davi. Davi não esperava isso. Mical está amargurada e não vê nada interessante no que está acontecendo em Israel. Presta atenção, irmãos. As nossas amarguras têm uma história. Não começa do nada. Normalmente ninguém se comporta assim. Geralmente é uma ira congelada. Mas, irmãos, o que levou Mical a agir assim? Foi um chilique, uma TPM, um descontrole emocional? E sabe qual o problema da amargura? Que ela contamina. E a ideia no hebraico é que a amargura é cheiro de gambá, ovo podre. Já ficou perto de alguém amargurado? Parece que ele tem a intenção de azedar a vida da gente também. E presta atenção, irmãos, o pastor de vocês, depois de crente, já experimentou amargura. A face muda, o sorriso vai embora. A alma fica azeda. A alegria de viver. A felicidade de estar com pessoas amigas e amadas. Tudo isso não faz sentido para a gente. O que você quer é enfiar uma faca no peito e querer que o outro chore. Isso que a amargura faz com a gente. E quantas pessoas presas a esse sentimento, e onde devagar ela vai corroendo a gente. E preste atenção numa coisa, a amargura, primeiro, ela azeda a vida dos outros, azeda a sua também, que você já está azedo. E, em última instância, você coloca a culpa em Deus. Primeiro você enfia a faca no peito e quer que o outro chore. Depois você começa a fazer a seguinte afirmação para Deus: por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Nós esquecemos, como eu disse. E nessa vida fora do Éden, pode parecer sim, em alguns momentos, que Deus está contra nós. E quando você decide que Deus é contra você, aí você quer contaminar todo mundo. John Piper. Quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente exageramos nossa falta de esperança. Tornamos-nos tão amargos que não enxergamos os raios de luz que surgem por trás das nuvens. Agora preste atenção, sabe quando você está assistindo um filme e o filme para assim e começa? Anos atrás. E é isso que eu quero fazer com vocês agora. Como essa mulher se tornou amargurada dessa maneira? O que aconteceu para ela estar com esse coração azedo assim? Tudo começou numa tentativa do seu pai matar Davi, o antigo rei, o rei Saul. E o rei Saul dizia o seguinte: não seja as minhas mãos a fazer isso. E eu não quero matar Davi, mas que seja as mãos dos filisteus. Saul já havia enganado Davi quando ele matou Golias. Ele ofereceu uma filha para Davi. Quando Davi matou Golias, ele deu aquela filha para outro homem. E agora, Saul ficou sabendo que a sua caçulinha amava Davi. Era Mical. E ele então chama Davi e diz: se você guerrear as guerras do Senhor, a caçulinha é sua. É Mical.
E o Espírito Santo registrou para nós a intenção de Saul quando ele oferece Mical. Projeta. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Davi, na maior inocência, sem desconfiar de nada, diz assim: quem sou eu, quem é a minha família, para ser genro do rei de Israel? Ele manda avisar o rei: eu não tenho dote para pagar para sua filha. Sabe o que Saul disse? Quem disse que precisa de dote, rapaz? Dote é um pagamento que você fazia pela filha. Você pagava o pai para levar a filha embora. Davi diz assim: eu não tenho dote para pagar por uma princesa. Como eu vou pagar por uma princesa? Aí Saul faz uma oferta para ele. Você não precisa gastar dinheiro. Sabe o que você precisa, Davi? Olha a proposta. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas sem prepúcio dos filisteus, como vingança contra os inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Sabe o que é prepúcio, gente? Prepúcio é a pele, o órgão masculino do homem. Sabe o que Saul pediu? Eu quero 100 prepúcios. Faça como os adolescentes fizeram comigo um dia. Como que Davi fez isso? Me perguntaram. Esquece isso, a Bíblia diz que fez. Pronto. Sabe o que Davi fez? Não trouxe 100, não, trouxe 200. E aí, Saul percebeu que Deus era com ele. 200 prepúcios. Davi, então, agora se casa com Mical. E diz a Bíblia que Mical amava Davi, mas amava Davi de maneira assim, onde ela fazia sacrifícios por Davi. Ela ia contra o seu pai por causa de Davi, defendia Davi a qualquer custo. Mas não se esqueça que o Saul, ele nunca desistiu de matar o rei Davi, o nosso querido homem segundo o coração de Deus. E houve um momento que Saul perseguiu tanto Davi, a nossa querida Mical teve que tentar ajudá-lo. Teve que fazer o seu marido fugir pela janela, mesma janela que um dia ela olhou e viu Davi vindo e dançando. Olha para o texto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e deitou na cama, pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e cobriu com um manto. Tem mais de 40 aqui, já brincou de pique-esconde. Eu fazia muito isso. Colocava uma bola de couro, fazia assim um travesseiro e cobria. Aí a pessoa achava que, achei ele. Não. O que Davi fez? Mical fez isso. Quantas pessoas chegaram e falaram: Mical, cadê o Davi? Ali, está doente. Olha lá para você ver. Só que ela ajudou Davi a sair pela janela. Diz um dia o amor da sua vida estava indo embora. Para piorar, o seu próprio pai, querendo matar o amor da sua vida. E ela, para não perder o amor da sua vida, ajuda ele a descer pela janela. E sabe o que o pai dela fez por vingança? Obrigou Mical a se casar com outro homem. Sabe quando o chão sai da vida de alguém? O amor da sua vida vai embora e agora ela é obrigada a se casar com outro homem. E para piorar a situação, começaram a chegar as notícias. Mical, Davi se casou com outra mulher. Depois outra notícia, Mical, Davi se casou de novo. Mical, Davi se casou de novo, Mical. Para resumir a ópera, dia Saul morreu e Davi assumiu o reinado. Sabe o que Davi fez? Por causa de uma jogada política. Mical casada com outro homem. Davi diz assim: traz Mical, minha primeira mulher. Parece um filme, não parece? O professor de Antigo Testamento ele dizia o seguinte: Hollywood ainda não descobriu a Bíblia. Os roteiros estão ali. Presta atenção na próxima cena. Projeta.
Davi também enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dê-me de volta minha mulher Mical. Preste atenção nos detalhes. Para poder casar com ela, dei como pagamento 100 prepúcios dos filisteus. Em outra palavra, eu quero meu objeto de volta. Eu paguei por ela. Por que eu disse que isso aqui é uma jogada política? Davi não era descendente do rei anterior. Mical era filha. Uma maneira de autenticar o seu reinado. Porque havia um burburinho já em Israel. Nem todo mundo em Israel concordava com Davi reinando sem ser parente. Sabe qual é o problema, irmãos? Esse novo marido amava Mical. O amor da sua vida foi embora. E agora ela tem um homem apaixonado por ela. Que ama Mical. Seu nome é Paltiel. Paltiel não queria perder Mical. Olha que cena pesada. Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido, Paltiel, filho de Laís. Seu marido o acompanhou, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então Abner disse a ele: agora vai e volte para casa. E ele voltou. Ela é arrancada do homem que morre de amores por ela, sem ter chance de escolha. Desse jeito, nessa brutalidade. Para piorar a cena, o marido vai atrás chorando. Mas isso não, eu gosto dela. Deixa ela aqui comigo. Eu amo essa mulher. Acabar com a minha vida. Faltando 2 quilômetros para chegar em Jerusalém, o Abner disse: melhor você não chegar perto de Jerusalém, a mulher dele. Volte para casa. É o rei Davi. Pergunto para você: Mical tinha motivos para ficar amargurada, sim ou não? Usada, abandonada, rejeitada, não correspondida, se você estivesse no lugar de Mical. Entende por que as novelas gostam desse assunto? Porque o ser humano gosta de alimentar mágoa. Eu não sei você, quantas vezes você não quer que uma ferida se feche? Quem aqui já machucou a canela fazendo alguma coisa? Quando dá aquela casquinha, sabe? Dá uma coceirinha, não dá quando está curando? Aí você vai com a unha ali, coça, né? Aí volta a ferida de novo. Você fez isso, Arthur? Não é? Quantas pessoas gostam de alimentar mágoa? Só que tem um problema. Você não pode piscar nessa noite. Ao invés da bênção, essa mulher escolheu a maldição para a vida dela. Ao invés da bênção, essa mulher foi amaldiçoada. Olha o que o texto diz. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Agora ela nem é chamada mais de esposa de Davi, mas filha de Saul. Queridos, o Espírito Santo não registrou isso aqui à toa, não. Diz a Bíblia que tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Todas as mulheres do Antigo Testamento tinham a esperança de gerar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Todas. Por isso colocava o nome de Josué no Antigo Testamento, por exemplo. As mulheres tinham aquela esperança de gerar o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Mical era a primeira mulher de Davi. Se ela tivesse um filho com ele, seria herdeiro direto do trono. Ela perde esse privilégio, porque Deus prometeu para Davi um dia que não faltaria rei em Israel, que reinasse no seu lugar. Nós não sabemos se Deus a deixou estéril, ou se Davi nunca mais se deitou com ela. O texto não é claro.
Você sabe muito bem que há vários casos de esterilidade no Antigo Testamento. Não significa que toda pessoa estéril é amaldiçoada por Deus. Claro que você entende isso. Mas veja bem, nesse contexto aqui, é importante entender que Deus tinha uma promessa para Davi de um rei eterno. E nasce, sabe de quem o descendente? Da Batseba. Mas o ponto não é você olhar para Salomão, o ponto é você olhar para Cristo, que é filho de Davi, que não nasceu da descendência de Saul. Não tem nenhum rastro de Saul na vida de Davi. Porque Deus um dia disse: e eu rejeitei Saul. Mas fica aqui comigo, gente. Mical era assim, inocente diante de tudo aquilo que aconteceu com ela. Mas a maneira como ela reagiu a isso tudo estava errada. Esse é o problema. O Tripp, no seu belíssimo livro Relacionamentos, olha o que ele diz. Deus quer que você reaja, mas do jeito que Ele ordena. Guardar rancor, tornar-se amargurado, orar por vingança, fofocar, não são os métodos que Deus honra. Mical não era responsável pelas tragédias que aconteceram na sua vida. Nem sempre aquilo que nós enfrentamos significa que nós plantamos aquilo. Uma criança, quando é estuprada, não significa que ela plantou aquilo, gente. Uma mulher, quando é estuprada, não significa que ela buscou aquilo. Mas essas coisas acontecem fora do Éden, ou não? A questão é, como você reage a essas tragédias da vida? Essas injustiças que acontecem? Como nós reagimos? E por mais que Mical tinha justificativa para ficar amargurada, o Senhor não nos dá o direito de reagir assim. Marido, esposa, filhos, igreja do Senhor, todas as vezes que eu tento resolver o mal com outro mal, quem vence não é você, é o mal. Por isso a Bíblia diz, não pagueis o mal com o mal. Essa ideia de dar brecha para o diabo. Porque quando o mal vence na nossa casa, quem vence não é Deus, é o diabo que é glorificado. E todas as vezes que eu tento agir com a minha mão, com a força do meu braço, na minha sabedoria, e desprezando a orientação do Senhor, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Mical era vítima sim, mas a maneira como ela reagiu é pecaminosa. Esse é o ponto. Charles Spurgeon. Retribuir com o mal para alguém que te fez o bem é agir como Satanás. Retribuir o mal pelo mal é agir como animais. Retribuir o bem pelo bem é agir naturalmente como homens. Agora, retribuir com o bem aqueles que nos fizeram mal é agir como um filho de Deus. Só tem uma maneira de não pagar o mal com o mal. E essa maneira estava ali diante de Mical. Ela piscou, e você não pode piscar. A arca da aliança estava diante dos seus olhos, o local onde a ira de Deus era aplacada, e ela deveria olhar para a arca da aliança, porque era uma pecadora também, ao invés de olhar para o seu coração. Olhar para aquele local onde sangue era aspergido, e era declarado o perdão. É olhar para Cristo, olhar para a cruz. Só tem uma maneira de vencer a amargura. Não tirar os olhos de Cristo. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo sobre o madeiro, em seu corpo, os nossos pecados, para que nós, mortos pelos pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Igreja do Senhor, olhe para o Deus ferido. Ore ao Deus ferido. Olhe para Cristo.
Aquela arca da aliança ali apontava para a obra redentora de Cristo. E é por isso que a Bíblia vai dizer: não olhe para o seu coração. O templo não cura, gente. Deus não estabeleceu o tempo como redentor. Não perdoar é tentar sentar na cadeira do juiz. Jesus desceu da cadeira do juiz do universo, Desceu até a terra e se colocou no banco dos réus e foi até a cruz. Um dia o juiz de toda a terra foi julgado. Ele foi punido em nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. Somente uma visão do amor extraordinário de um rei assim se tornou servo para impedir que a gente se comporte ou tenta se comportar como um rei. Se tem alguém que foi tratado com injustiça, esse mundo é Jesus Cristo. Se tem alguém que foi tratado com injustiça nesse mundo, foi Jesus Cristo. Quem que poderia inocentá-lo? Pediu água e lavou as mãos. Viveu como um santo, morreu como um maldito. É Ele que promete para mim e para você novo céu, nova terra, onde habita a justiça, se você se arrepender e crer nele. Fez isso? Segunda aplicação. A amargura envenena os olhos do coração. Você está magoado com alguém? É possível, tá? É possível. Preso ao seu passado, foi injustiçado, injustiçada. E Cal foi muito injustiçada, gente, muito. A questão é, você vai reagir do seu jeito ou do jeito de Deus? Diz a Bíblia que em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados, e a Bíblia vai dizer, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Eu estava lendo sobre a raiz da amargura e um teólogo disse o seguinte: a raiz da amargura não tem nada a ver com gosto, mas com veneno. É o gosto que é ruim, é o veneno que ela tem, que contamina a gente. Nós precisamos reconhecer o que está acontecendo no nosso coração, irmãos. Seja sincero, como está o seu coração nessa noite? Sabe que a pessoa mais prejudicada é você mesmo. A vida continua e as pessoas estão aí caminhando e você está azedo. Um dia um garotinho brigou na escola e voltou muito triste para casa. Era uma tristeza misturada com raiva. O pai, muito sábio, queria ensinar para ele uma lição especial de que como a ira congelada se torna amargura e contamina principalmente você mesmo. O pai então falou: filho, você está com raiva? Eu estou com muita raiva, pai. O que você quer fazer? Eu quero matar o meu amigo. Então, antes de matar o amigo, vamos fazer o seguinte. Pegou um lençol, estendeu assim no quintal, pegou um saco de carvão, disse assim: filho, imagine que aquele lençol ali é a pessoa que você está com raiva dele. Pega esse carvão aqui, mas descarrega toda a sua raiva, com toda a sua força. E o menino: pai, então vou fazer. E começou, e jogava a pedra de carvão. E foi jogando e suando, limpando o rosto, e foi assim. Quando o menino cansou, que o pai viu que ele já estava aliviado, o pai disse assim: agora vamos lá no banheiro, vamos dar uma olhada no espelho. Estava assim. Amargura prejudica você. Pense nisso. Pense nisso. Terceira aplicação. O que mais amarga o amargurado é não amargar a vida dos outros. É assim. Não conseguir azedar a vida de alguém. Lembrem-se. O para-brisa é maior que os retrovisores. O vidro da frente é maior que os espelhos laterais. Eu não estou dizendo que você não foi machucado, gente. Eu não estou dizendo que um dia alguém não te feriu. Mas não se esqueça que Deus nos criou com os olhos para fora. E o caminho de Deus para tratar esse problema é derramar o nosso coração aos pés de Cristo.
É dizer para Jesus, eu estou com raiva, Senhor. E às vezes a gente tem medo dessas orações, essas orações ácidas que nós precisamos fazer às vezes. Dizer, Deus, eu sou azedo. Eu estou com dificuldade de perdoar a Gédria. Eu estou com dificuldade de perdoar alguém. Na verdade, nem vontade eu tenho de fazer isso, mas a tua palavra diz que eu preciso fazer isso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu não estou ignorando as situações, mas te convidando aí a Jesus a experimentar o perdão e a graça do perdoador que nos dá condições de perdoar também. Uns anos atrás eu fui na barbearia e uma pessoa disse assim, quando eu estou com muita raiva, sabe o que eu faço? Eu vou lutar. Isso é só um paliativo, gente. Volta tudo de novo. Não tem outro caminho. Pedir a Deus, olhando para Cristo. Essa não é a maneira de Deus tratar o nosso coração. E mais, você precisa lembrar que você é um pecador, você é falho, você diariamente pede perdão a Deus. E olha o que o Tim Keller diz no belíssimo livro Perdão. Aqueles que não perdoam mostram que não aceitaram o fato de sua própria pecaminosidade. Ia terminar com a palavra aos pais. Pais, o momento de ira do seu filho é o momento de apresentar o Evangelho. Recomendo um livro, Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, irmão do Paul Tripp. Ted Tripp, nesse livro, ele conta a história de um garoto que chegou também brigado em casa. E aí o pai recebe aquela criança com muita raiva que apanhou na escola. O que você faria se você fosse pai dessa criança? Geralmente são duas opções: revidar, ou aquela que alguns crentes fazem. Deixa para lá, meu filho. É assim que nós fazemos? Quando você fala para deixar para lá, você pregou o evangelho para ele? Não. Um pai centrado no evangelho, o que ele deve fazer? Filho, você apanhou, tá ok. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso inimigo. Sabe o que essa criança vai fazer? Eu não consigo. Aí sabe o que você vai falar? Eu também não. Mas eu quero apresentar para você alguém que fez isso. Chama Jesus Cristo. Perdoou os seus inimigos. Isso é pregar o evangelho para o filho. Porque não é dizendo, deixa para lá que se resolve. Qual a necessidade que ele tem de Cristo, só deixando para lá? Mas quando ele recebe a ordem de que nós devemos amar os nossos inimigos, ele diz, eu não consigo. E é porque nós não conseguimos é que nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, de alguém que faça por nós o que nós não conseguimos. Vou terminar orando, gente. Se você pudesse colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Gente, vamos ter um tempo de oração? Coloque o seu coração diante do Senhor. Não lembra de ninguém agora. Você, é você. Você que está aqui. Não lembra da segunda-feira. Nós nem sabemos se ela vai nos pertencer. O seu coração, deixa eu te falar uma coisa. Deus conhece, tá? Não tem telhado para Deus. Essa laje aqui não é nada. Deus conhece o que passa no mais profundo do nosso ser, até mesmo se você quer se libertar desse sentimento. Ele sabe. Saiba que perdoar não é uma opção para você. Você não tem a opção de perdoar. Cuidado com essa ideia de liberar perdão também. Parece que você tem assim uma opção para liberar ou não. Perdoar é uma ordem. Não é uma opção para a gente. O famoso escritor cristão, C.S. Lewis diz, é fácil falar de perdão até que você tenha que perdoar alguém. Eu não estou falando que é fácil. Por isso que o perdão começou de cima para baixo. Começou com Deus, o ofendido, buscando reconciliação com o ofensor.
Deus, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite. Talvez essa mensagem tenha um caráter preparatório para as lutas dessa vida. Não sabemos o que nos espera nesse decorrer da nossa vida. Mas provavelmente aqui, Senhor, algumas pessoas já sim foram ofendidas, injustiçadas. E se tem alguém aqui, Senhor, guardando mágoa, ressentimento, com o coração amargurado, ó Deus, limpa, Deus, leva embora. Porque a cruz do Calvário já perdoou os nossos pecados. Liberta desse sentimento horrível que azeda a alma. E Deus prepara-nos para viver nesse mundo onde injustiça acontece todos os dias. Enche o nosso coração da esperança de um novo céu, a nova terra, onde habita a justiça. Que diante das injustiças desse mundo, Senhor, os nossos olhos sejam fixos no novo céu e na nova terra. Levanta os nossos olhos nessa noite. Grave a eternidade diante dos nossos olhos. Coloque Cristo diante do nosso coração nessa noite, Senhor. Limpa. A palavra diz claramente que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E nós cremos que cada gota do sangue derramado não foi em vão. Por amor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Mas isso, Senhor. Cristo. Amém. O seu castigo nos traz paz, a esperança.
Queridos, vamos falar com o nosso Deus. Vamos depois a bênção do Senhor. Ó Deus bendito, mais interessado na nossa vida é o Senhor. O Senhor que nos pastoreia, o Senhor que cuida do nosso coração. Obrigado por Jesus Cristo. Tomou o cálice da tua ira. Nós possamos tomar o cálice da aliança, o seu sangue. Receber todas as bênçãos celestiais. Receber a honra de sermos chamados filhos do Senhor. Co-herdeiros com Cristo. Onde o amor do Senhor é derramado no nosso coração. Onde o teu